Quando perguntamos a um estrangeiro que nunca veio ao Brasil, qual que é a primeira coisa que vem à cabeça quando falamos o nome do nosso país? É quase certo que vamos ouvir a palavra futebol. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas depois de visitar um país desse tamanho, com tanta diversidade cultural e gente de tudo quanto é jeito, será que o gringo continua com o mesmo discurso? Não vai mudar nada. Bom, reunimos algumas informações de alguns sites internacionais sobre qual a visão dos estrangeiros após morarem ou passarem algum tempo aqui no Brasil. E é o que vamos ver no vídeo de hoje. Fala pessoal, eu sou o Rodrigo e hoje estamos estreando esse quadro para abordar os assuntos de uma forma um pouquinho diferente. Então já deixa o seu like e conta pra gente o que achou do vídeo. E se você ainda não conhecia o canal, seja muito bem-vindo, já clica no botão de inscrição e no sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Combinado? Roda a vinheta, produção! Pode até parecer meio esquisito o que eu vou falar agora, mas se tem uma coisa que gringo fica surpreso é em como a gente é limpinho. Eu posso dizer que eles ficam admirados, na verdade. Porque aqui no Brasil é quase lei tomar um banho todo santo dia, principalmente depois de um dia de trabalho, né? Pra tirar aquela nheca que fica grudada na pele. E se a região ainda for muito quente aqui no Brasil, é normal a gente ver pessoas que tomam 2, 3 banhos por dia. Principalmente para os europeus e canadenses, que geralmente só passam calor mesmo no verãozão mesmo, porque o resto do ano é frio pra dedéu. Eles não veem essa necessidade de tomar banho todos os dias. Ainda mais se passar o dia inteiro aí e acabar não suando. Que nojo. Mas o calor não é o único responsável por essa diferença de comportamento, não. Porque teve uma francesa aí que na pesquisa ela acabou dizendo que se surpreendeu até com o fato das pessoas escovarem os dentes depois do almoço, depois das refeições. Porque lá na França não é muito comum fazer isso não. Depois do almoço o pessoal só vai lá, masca um chicletinho pra tirar o bafo e tá tudo certo. Que viagem é essa, velho? A gente sabe que brasileiro é conhecido por ser muito afetuoso, né? Geralmente a gente chega, beija, dá abraço, passa o tempo todo fazendo isso. Conhecer uma pessoa agora, você vai lá, dá 3 beijinhos pra cumprimentar. Só que isso daí chega a dar calafrio em gringo. Principalmente nos países europeus, esse tipo de saudação não é muito comum. Só se for entre familiares, mas mesmo assim é raro. Lá fora, eles acabam respeitando muito, né, o espaço, né, da pessoa, o espaço pessoal da pessoa. E toma cuidado para não ultrapassar essa barreira. Coisa que aquele seu tio que já tomou 3 caipirinhas no churrasco não costuma muito fazer. Só que a maioria dos entrevistados disseram que acabaram se acostumando até que de uma forma rápida, porque viram é o jeito mesmo do brasileiro. A gente não vê problema, a gente não acha ruim a pessoa invadir esse espaço pessoal. Tanto se acostumaram que quando voltaram lá para o país de origem, o que aconteceu? Acabaram sentindo falta desse tipo de afeto, desse tipo de calor humano que a gente emana. Uma das coisas que deixa os estrangeiros de queixo no chão é que o trabalhador brasileiro tem, em média, 41 dias de férias no ano. Sabia não? 30 deles a gente já sabe que é de férias trabalhistas, e os outros 11 são referentes a feriados nacionais. Em nenhum outro país do mundo você pode ficar tantos dias assim sem dar as caras no trabalho. E eu não vou nem falar de ponte de feriado, porque daí esse número vai lá pra cima. Mas não é por causa disso que eles veem a gente como alguém que não gosta de trabalhar. Pelo contrário, eles falam que a gente é muito trabalhador, que se esforça, que rala demais, mas a diferença é que a gente trabalha para viver, diferentemente deles que vivem para trabalhar. A maioria desses gringos que responderam a pesquisa disseram que até tem uma pontinha de inveja porque a gente vive mais a vida. A gente sabe aproveitar a vida. Olha, se tem um item nessa lista que é a unanimidade, que todo mundo queria levar para o seu país, é a forma que a gente é amistoso e principalmente como a gente trata o estrangeiro. E a gente não tá falando daquele atendimento que turista recebe quando vai para um daqueles resorts nordestinos. É o tratamento do dia a dia, no escritório ou até mesmo no meio da rua. Se o gringo não fala português e pede informação de como chegar a algum lugar, o brasileiro faz mímica, aprende a falar inglês na hora, coloca a pessoa para falar com um parente que assiste filme legendado e se for preciso vai até pegar na mão da pessoa para ir com ela até onde ela precisa. Mas uma coisa que a gente não vai fazer é virar as costas e deixar a pessoa falando sozinha.
realmente. Tem até uma história de um amigo meu, e essa é verídica. Ele foi pra França sem falar uma palavra em francês, mas ele sabia inglês. E aconteceu justamente isso. Ele parou uma pessoa na rua para pedir uma informação de algum local, e como ele começou a falar em inglês com ela, a pessoa parece que ficou até com raiva dele. Começou a falar brava com ele. Ele não entendia uma palavra, só que sabia que a pessoa estava brava. A pessoa virou as costas e foi embora ainda xingando ele. Que deselegante. Aí dá pra ver a diferença, né, do brasileiro para outras pessoas aí de fora. Quando eu vi esse item na lista, a primeira coisa que veio à cabeça foi que, não, esse aí tá errado. Eu não consigo imaginar brasileiro parando o carro para dar carona para alguém assim do nada. É uma cilada, viu? Só que a coisa mudou de figura quando a gente fala de dar e receber carona de forma planejada. Aí sim, isso aí é muito comum de amigos combinarem de rachar gasolina, para ir junto pro trabalho, pra faculdade ou até pra um barzinho. Sem contar que não é muita raridade a gente ver gente oferecendo carona para alguém que acabou de conhecer mesmo no boteco. Na pesquisa, inclusive, teve um francês, outro francês, que contou que lá na Europa realmente isso também não é muito frequente. Lá, na verdade, é cada um por si. Para ir para o trabalho, geralmente vão de metrô, bicicleta, e quando se trata de ir para um bar ou restaurante, cada um vai com o seu carro. E quem não tem, vai a pé mesmo. Mesmo que estejam todo mundo indo para o mesmo local ou para algum local bem próximo. Ele ainda comentou que esse lance de dar carona é uma coisa tão simples, mas que não passa pela cabeça de ninguém fazer isso. Tá bom. Que o brasileiro gosta de uma festa, ninguém pode negar. Porque pra gente tudo vira motivo pra juntar a galera, improvisar um churrasquinho na laje, tocar um musicão até altas horas. Enfim, além de admirar o quanto o brasileiro tá sempre animado pra festejar, os gringos ficam impressionados mesmo em como um simples happy hour, depois do expediente, logo se transforma em horas de confraternização que vai pela madrugada inteira. Em muitos países, beber em local público é proibido. Em outros países, os bares fecham lá pelas 11, meia-noite. E aí, se as pessoas querem estender a madrugada, elas têm que ir pra boate, onde geralmente cobra a entrada e a bebida é muito mais cara. Então o que as pessoas fazem? Elas bebem muito rápido e ficam bêbadas rápido. Será que é só eu que bebo? Inclusive os entrevistados que são do Reino Unido disseram que não é nada incomum você ver pessoas por volta de 11 horas, meia-noite, saindo do bar completamente bêbada e até vomitando no meio da rua. Será que é só eu que tô bebendo? Hein? Outra coisa que faz parte do nosso dia a dia e que surpreende demais os estrangeiros é que fazemos aquela pausa de 1 ou 2 horinhas no meio do dia para uma bela refeição. Aí no jantar a gente costuma dar uma maneirada. Quando e se eles param para almoçar, não leva mais do que 15 minutinhos, que é só para mandar uma pizza ou um hamburgão para dentro do estômago. Aí logo em seguida eles voltam para o trabalho. O hábito de boa parte dos estrangeiros ainda é de pegar leve nas primeiras refeições do dia e caprichar no jantar com um banquete digno de filme de Hollywood. Essa percepção só começou a mudar há pouquíssimo tempo. Foi aqui em 2016, depois que uma publicação do Diário de Nutrição Clínica da Universidade de Oxford publicou um artigo informando aquilo que a gente já sabe há décadas. Consumir mais calorias à noite favorece o ganho de peso. Sabe aquele botequinho da esquina que se tiver aberto às 8 horas da manhã, já vai ter gente sentada ali tomando sua cervejinha? Pois é, como esse tipo de bar é bem popular aqui nas nossas terras, mesmo os gringos se encantam com a famosa magia de boteco. Os estrangeiros que responderam à pesquisa disseram que esse tipo de estabelecimento simplesmente não existe lá onde eles moram e que faz falta ter um lugar assim um pouco mais humilde, não tão formal, que você possa parar no caminho de casa só para tomar sua cervejinha com um amigo ou apenas jogar conversa fora. Sim, o jeitinho brasileiro é elogiado pelos estrangeiros. Mas calma, se você acha que tá achando que é aquele jeitinho da malandragem, de tirar proveito da situação, não é nada disso não. O jeitinho que eles falam está ligado ao improviso na hora de sair de uma situação problemática. Geralmente, quando alguma coisa dá errado, eles não sabem o que fazer, ou ficam bravos, ou, na melhor das hipóteses, acham uma solução padronizada para aquilo. Mas brasileiro, que é brasileiro raiz, com certeza vai dar um jeitinho de resolver aquela situação usando uma criatividade que nem mesmo os gênios da NASA seriam capazes de imaginar.
Tanto o carnaval ou mesmo o samba são palavras que lá fora estão tão ligadas ao brasileiro quanto o futebol. Então não dá pra deixar a maior festa popular do mundo de fora dessa lista. Não é à toa que todos os anos o nosso carnaval atrai milhares de turistas Brasil afora. Ô produção, vai ter carnaval esse ano? Ah, não vai? O feriado vai ter, né? Depende da empresa? Eles estão deixando a gente sonhar. Os estrangeiros facilmente se encantam pelo espírito dessa festa. A música, a dança e a alegria que contagia e une as pessoas como em nenhum outro lugar. E você? Se lembra de alguma outra particularidade nossa que surpreende qualquer turista das gringas? Comenta aqui embaixo o que faltou. Na verdade é tanta coisa que a gente pode surpreender o mundo que vai ficar bem fácil fazer uma parte 2 caso vocês queiram. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha com a galera e inscreva-se no canal se você for novo por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e tchau!